O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quinta-feira o julgamento sobre o pagamento de férias, 13º salário e verba indenizatória a prefeitos e vice-prefeitos, mas o julgamento foi suspenso novamente. O pedido de vista do ministro Luiz Fux suspendeu mais uma vez o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que discute a competência de Tribunal de Justiça Estadual para julgar a constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Federal e a possibilidade de pagamento do terço de férias, do 13º salário e de verba indenizatória a prefeitos e vice-prefeitos e da ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei de Alagoas, que prevê a incidência de gratificação ao subsídio recebido por servidores da Assembleia Legislativa do Estado. Os processos serão julgados em conjunto por ser o mesmo assunto. O relator, ministro Marco Aurélio, apresentou o voto em fevereiro. Ele entendeu que os prefeitos e vice-prefeitos devem ser pagos exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, ou seja, não teriam direito ao pagamento de verbas de representação, terço de férias e 13º. O município de Alecrim, no Rio Grande do Sul, questiona a decisão da Justiça do Estado, que declarou inconstitucionais dispositivos de lei do município que prevêem o pagamento de verba de representação, terço de férias e 13º salário para prefeitos e vices. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Teori Zavascki, que acompanhou a divergência aberta em fevereiro pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que entende ser admissível o pagamento do terço de férias e 13º salário. O conceito de subsídio ele não é absolutamente incompatível com o pagamento de outras verbas. E, ademais, nesse caso, especificamente no que se refere aos agentes políticos, eu digo no item 5 do meu voto, é sobre esse aspecto, penso eu, e eu acabei de, ali antes de transcrever o voto da ADI, que se deve compreender o conceito de subsídio do parágrafo 4º, e até que ponto será legítimo estender a elas o disposto no parágrafo 3º do mesmo artigo. Por isso mesmo, é preciso um esforço interpretativo destinado a identificar o que pode ser considerado como retribuição pecuniária inerente ao típico cargo de prefeito ou vice-prefeito e o que constituiria mera vantagem adicional sem causa legítima. Até o momento, o relator ministro Marco Aurélio e o ministro Fachin foram contrários ao recurso extraordinário. Os ministros Roberto Barroso e Teori Zavascki acolheram parcialmente o processo. Aí a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui no estúdio, como a gente já viu no primeiro bloco, e vai continuar explicando para a gente agora como foi esse julgamento no plenário ontem. Esse julgamento vai ser retomado numa outra data, né, Karina? Esse julgamento ele já havia sido iniciado e na sessão de ontem o ministro Teori Zavascki apresentou o voto vista, mas também, mais uma vez, interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que pretende analisar um pouco melhor essa situação, se prefeitos e vice-prefeitos, que são remunerados pela forma de subsídios, poderiam receber, além desse valor mensal fixado pela Constituição, para que esses agentes políticos recebam a sua remuneração, se pode também ser incorporados o 13º, a verba natalina, né, e também um terço de férias constitucional. Para o ministro Marco Aurélio, como a gente viu, não há a menor possibilidade, mas o ministro Luiz Roberto Barroso já havia aberto a divergência em outro momento, quando o Teori Zavascki pediu vista, dizendo que em relação ao 13º e também a um terço constitucional não haveria óbice inconstitucional para o recebimento dessas parcelas. Mas com relação à verba indenizatória, sim, haveria uma inconstitucionalidade. E nesse sentido, votou também na sessão de ontem o ministro Teori Zavascki, quando então o ministro Luiz Fux acabou pedindo vista. A sessão da quinta-feira foi uma sessão bastante rápida, justamente em razão da sessão de posse do presidente interino, Michel Temer, no Senado Federal e que a maioria dos ministros acabaram participando, inclusive o ministro Ricardo Lewandowski. Então foi uma sessão bastante rápida. Esse foi o único julgamento que foi realizado na quinta-feira. Mas na quarta, 2 temas também de extrema importância foram discutidos, firmando-se uma decisão no sentido de que aquela pessoa que foi condenada a um determinado regime para o cumprimento da pena, na ausência de vagas, por exemplo, no regime semiaberto, ela não pode ser submetida ao cumprimento da pena no regime fechado, porque seria mais gravoso. E aí permite-se, portanto, enquanto não solucionada essa situação, que ele cumpra a pena no regime domiciliar. E um outro julgamento também que foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki e que pode alcançar grande parte de brasileiros que pretendem alcançar e passar num concurso público e ter um cargo público à sua disposição, trata-se da possibilidade ou não da pessoa fazer uma inscrição num concurso público, mesmo ela sendo réu em um processo criminal.
haveria uma inidoneidade moral, mesmo que ela não tenha uma decisão transitada em julgado contra ela, valeria o princípio da inocência? Essa é a discussão no recurso extraordinário, que pode ser retomado no plenário a qualquer momento. Tá ótimo, Karina. Muito obrigada pela sua participação por hoje. Até semana que vem. Eu que agradeço. Até lá.